Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No próximo domingo, a igreja irá celebrar a ascensão do Senhor. Após a Páscoa, após a ressurreição, Jesus permaneceu visivelmente com o seu povo, até que foi elevado aos céus. Isto nós iremos celebrar na próxima semana. Hoje, porém, nós encontramos um discurso da despedida do Senhor. E nesse discurso, Jesus tenta acalmar o coração dos discípulos, dizendo que sim, ele voltará para o Pai, porém, não deixará os discípulos sozinhos. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. E ainda mais, enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, que significa o defensor. Então, amados irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a meditar nesta noite santa, nesta noite de encontro com Cristo, com o ressuscitado, meditar as formas nas quais Cristo permanece conosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. O primeiro modo, amados irmãos, que Cristo permanece conosco é através de sua palavra. Se isso é verdade do ponto de vista humano, aquelas pessoas que amamos, mesmo depois de terem partido para a eternidade, elas permanecem conosco. Nós lembramos o seu jeito de falar, nós lembramos os seus conselhos,
nós lembramos as suas direções, os seus direcionamentos. Muito mais verdade é para o Filho de Deus. Se é verdade que guardamos a palavra de um ser humano que já partiu, muito mais eficaz, com muito mais força, permanece a palavra de Cristo. É muito bonito como a igreja, em sua liturgia, trata a palavra de Deus. Vocês viram que a palavra de Deus estava sobre o altar, 2 coroinhas ladearam a palavra de Deus com velas, o sacerdote conduziu a palavra de Deus, colocou sobre a mesa da palavra, incensou, para nos mostrar liturgicamente, a palavra de Deus é presença de Cristo no nosso meio. A palavra de Deus proclamada na igreja não é como alguém que lê uma carta deixada por alguém do passado, mas é Cristo mesmo que pronuncia para nós a sua palavra. A liturgia, amados irmãos e irmãs, ela nos arranca do tempo humano, do tempo que corre, e nos coloca no tempo de Deus. Na liturgia existe um hoje eterno da presença do Senhor. Então a palavra de Deus é presença de Cristo na nossa vida, de Cristo que nos promete. Quando lemos a palavra de Deus, logo ficamos extasiados. Quanta promessa Cristo nos faz. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eis que não vos deixarei sozinhos. Eis que enviarei para vós o Paráclito. Eis que no mundo existem problemas e tribulações, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Na palavra de Deus, Cristo está presente e nos anima, nos fortalece com o ânimo de sua presença. Não estais sozinhos, eu estou contigo. Amados irmãos, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, uma das novas doenças é a doença da solidão. No mundo da comunicação, pensemos 20 anos atrás, como era difícil manter contato com as pessoas, e agora parece tão simples. E, no entanto, no mundo da comunicação, nós estamos nos isolando e, portanto, estamos sofrendo do mal do século, a solidão. Mas para quem crê, não existe solidão. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O Papa Bento XVI escolheu justamente essa frase quando ele visitou pela primeira vez a sua terra, a Alemanha. Cada vez que o Papa viaja, ele escolhe uma frase para iluminar aquela viagem. E quando ele visitou a Alemanha, a frase era essa: quem crê nunca está sozinho. Não está sozinho porque Jesus está conosco em sua palavra. E o Papa Francisco, logo no começo do seu ministério, ele pediu que a gente levasse no bolso o Evangelho, companheiro de caminhada, companheiro na estrada da vida. Como seria bom, amados irmãos, que nós dessemos 10% da atenção que damos ao celular, que nós dessemos ao Santo Evangelho. Aliás, nós podemos inclusive usar as novas tecnologias para estarmos sempre em contato com o Evangelho. Assim não nos sentiríamos sozinhos. Estaria sempre ressoando no nosso ouvido a palavra animadora do Evangelho do Senhor. Esse é o primeiro modo pelo qual Cristo permanece conosco. Cristo está conosco em sua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, diz o apóstolo São Paulo. Porém, amados irmãos, até aqui nós concordamos que Cristo está presente na nossa vida em sua palavra. Penso que não duvidamos.
Mas existe um outro modo de Cristo estar presente. Cristo está presente na nossa vida através do irmão e da irmã. E aqui nós já temos mais dificuldades. E aqui nós já colocamos um pouco de dúvida. Mas foi o próprio Senhor que nos disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. Cristo está presente onde existe fraternidade. Cristo se ausenta onde existe egoísmo. Por isso ele disse que estaria presente onde 2 ou 3 estivessem reunidos, para que ninguém sozinho manipule a presença do Senhor, mas sempre em comunidade. É na comunidade que Cristo torna-se presente. Quais comunidades? Na nossa família. Quando a família está reunida, ali está Jesus, ali está a presença salvadora de Cristo, ali está Deus mesmo presente no meio de nós. Mas, sobretudo, na Assembleia Litúrgica. Cristo está presente, sobretudo, quando nos reunimos em seu nome. Já perceberam que toda missa começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nos lembrar: o que estamos fazendo aqui não é em nome do Padre, não é em nome do Bispo, é em nome de Jesus. A nossa união se fundamenta nele, no crucificado, ressuscitado. O fato de cada um hoje ter deixado sua casa, seus afazeres, seu lazer, seu descanso, é pelo Senhor, é pelo nome dele que nos reunimos. E quando nos reunimos no seu nome, aí está o Senhor. E além disso, amados irmãos, quando rezamos juntos, a nossa oração tem mais força. Que história é essa, padre? Por acaso Deus escuta melhor quando a gente reza junto? Foi o próprio Jesus quem disse: quando 2 pessoas na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa, Deus estará de acordo no céu. A nossa oração unânime, a nossa oração comunitária, ela alcança os céus, porque Deus não resiste ao amor. E quando estamos juntos, concretamente revelamos esse amor, cheios de diferenças, cheios de pontos de vistas, mas unidos no essencial, unidos no nome do Senhor. Existe ainda outro modo que Cristo está presente através dos irmãos, é através dos pobres e dos sofredores. Mateus 25. Nosso Senhor conta como será o julgamento. Nosso Senhor conta como será no céu. Às vezes eu fico muito chateado quando católicos de missa dizem, quando estamos falando sobre morte, alguns dizem: mas nós não sabemos, porque ninguém nunca voltou para dizer como será. Nós sabemos sim, porque Jesus nos revelou como será depois da nossa morte. Diz o Evangelho de São Mateus 25: o rei colocará a sua direita, dividirá o rebanho à direita e à esquerda, cabritos e ovelhas, e dirá aos que está à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, vinde, tomai posse do reino que vos preparei desde o início do mundo. Por quê? Porque estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, preso, peregrino, doente, e tu foste ao meu encontro. E aquelas pessoas vão perguntar ao Senhor: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, peregrino? E Jesus completa: cada vez que você fez isso a um dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Quando nós vamos ao encontro dos sofredores, nós estamos indo ao encontro de Cristo. Quando nós
matamos a fome de alguém, a sede de alguém, é a sede de Cristo. Certo está o ditado popular que diz: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Quem faz um gesto de amor para com os pobres, os necessitados, não faz aquela pessoa, faz diretamente a Deus. Por isso, um grande homem brasileiro, Dr. Plínio, dizia: quando vocês pedirem alguma coisa a alguém, pedi sem vergonha, pedi sem medo, porque o que você está proporcionando na vida daquela pessoa é muito maior do que aquilo que a pessoa está lhe dando. Quando nós damos algo a um pobre, nós estamos recebendo muito mais do que nós estamos dando. Nós estamos dando um papel com uma tinta e uns números, estamos dando alguma coisa material e estamos recebendo em troca o céu, a vida eterna. Cristo está presente no irmão. Porém, amados irmãos, existem dois tipos de caridade que nós podemos fazer: as caridades materiais, mas também existe a caridade espiritual. Rezar por alguém é uma caridade, dar um bom conselho, perdoar. Fica como tarefa de casa que cada um pesquise as 7 obras de misericórdia espirituais e temporais, para que a gente comece a exercitar esse nosso lado. Então, até aqui eu falei que Cristo realiza a sua promessa de que estará conosco de 2 modos. O primeiro modo, através de sua palavra. O segundo modo, através do irmão. Mas existe um modo imenso, como Cristo está presente, é a Eucaristia. Cristo vivo, presente no meio de nós. Em cada sacrário da terra está Jesus, do mesmo jeitinho que está no céu: corpo, sangue, alma, divindade e humanidade. Ali está Cristo, aqui está Jesus. Às vezes eu gosto de fazer um pensamento, fazer um exercício mental. Imagine se Cristo aparecesse uma vez por ano em Jerusalém. Imagine o que nós não faríamos para ir lá ver Cristo. Imagine que sacrifícios nós não faríamos. Tenho certeza que nós iríamos desprezar os bens materiais para poder estar com Jesus, nem que fosse por um momento, nem que fosse para experimentar o que Moisés experimentou no Monte Sinai, que viu Deus passando de costas, porque se visse de frente morreria. Nós faríamos loucuras para ver Jesus. Nós venderíamos os nossos bens, nós nos desfaríamos de 1000 coisas para ver Jesus. E, no entanto, Jesus está na Eucaristia e a gente não se desfaz da nossa novela. Nem sei se o povo assiste mais novela. Jesus está na Eucaristia e a gente que venderia a casa para ir a Jerusalém ver o Senhor, não vendemos a nossa preguiça para sair de casa e encontrá-lo. Se chover um pouquinho, é desculpa suficiente. Se fizer calor, melhor ainda. Nós faríamos tanto para encontrar o Senhor, e às vezes fazemos tão pouco para encontrá-lo na Eucaristia. Cristo Jesus, presente no nosso meio, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E aqui abro um espaço para a gente falar do modo como nós precisamos estar na presença do Senhor. Quem aqui assistiu à coroação do rei Charles III?
Eu me acordei de madrugada para assistir porque foi muito bonito, valeu a pena. Foi uma cerimônia belíssima. A igreja em silêncio para a entrada do rei. Um rei humano, um rei com uma coroa de ouro, enquanto o rei do céu com uma coroa de espinhos para me salvar. E às vezes eu estou na igreja de qualquer modo. Em primeiro lugar, não aproveitando cada momento com o Senhor. Às vezes, quando nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com autoridade, a gente vai medindo as palavras para aproveitar ao máximo o que vai dizer. Me lembro às vezes que eu tive a ocasião de encontrar com o Papa, eu ia ensaiando o que ia dizer, eu queria aproveitar aqueles 30 segundos como se fosse uma hora. E às vezes eu não aproveito a presença de Cristo. E às vezes está Cristo e eu sozinhos, e eu desprezo o tempo com o Senhor. Às vezes o pensamento viaja. Rezar, amados irmãos, requer muita força de vontade. Quando o pensamento sai, nós precisamos tomar as rédeas do pensamento e trazê-lo novamente para a oração. Às vezes é o colega que conversa conosco, às vezes é a minha vista que se distrai. Está na presença do Senhor, sabendo que estamos em sua presença, aproveitando cada momento. Depois, o modo de comungar. Nossa paróquia, graças a Deus, as pessoas comungam muito bem. Eu vejo muito respeito com a Eucaristia. Quem pode se ajoelha. Na consagração as pessoas fazem um silêncio belíssimo. Porém, sempre podemos melhorar. Às vezes eu vou em outras paróquias e na hora da comunhão eu me dou conta de como minha paróquia é uma paróquia fiel a Jesus. Pelo simples modo de comungar. Pela simples maneira de se aproximar do Senhor, sem pressa, vivendo com amor aquele momento, e penso que os ministros da Eucaristia experimentam essa alegria também. É assim que nós precisamos continuar, recebendo Jesus, não como quem recebe um pãozinho qualquer, mas como quem recebe Deus, porque nós sabemos que é Jesus. Todos nós aqui temos firme convicção de que Cristo está na Eucaristia. Todos nós podemos gritar como São João, é o Senhor. Todos nós pulamos do barco como Pedro para ir ao encontro do Senhor. Porém, precisamos sempre nos dar conta de que é o Senhor, para não cairmos num pecado gravíssimo que é banalizar a presença de Cristo. Às vezes, isso é normal do ser humano. Quando nós temos muito contato com uma coisa, nós podemos banalizar esta coisa, ainda que nós estejamos convencidos de sua santidade. Antigamente, nas antigas sacristias, se colocava uma escritura que dizia: as coisas santas devem ser tratadas santamente. Isso serve para o padre, isso serve para os coroinhas, serve para o sacristão, serve para os ministros, serve para todos os que servem à liturgia, mas isso serve para cada um de nós. O modo como eu trato a Eucaristia revela a minha firme crença, a minha firme fé em sua presença real. A Eucaristia não é um símbolo. Já seria muito se fosse um símbolo. Ela não é um símbolo, é presença real do Senhor. Em outras palavras, é a sua promessa para nós: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 18. Como seria bom em cada comunhão a gente escutar do Senhor: eu não vos deixei órfãos, por isso estou vindo a vós,
para fazer morada contigo. E continua Jesus: porque eu vivo e vós viveis, porque eu estou no Pai e vós em mim e eu em vós. Onde é que se realiza isso? Na Eucaristia. Eu estou no Pai, estou em vós e vós estáis em mim. Concluamos, amados irmãos, pedindo à Virgem Maria, nesse mês a ela dedicado, que nos ajude a encontrarmos Cristo na palavra, na vida do irmão e na Eucaristia. Mas hoje queremos rezar por todas as mães de nossa paróquia, pelas mães aqui presentes, por aquelas que vivem o primeiro ano como mães, mas rezar de modo especial pelas mães que sofrem. Pelas mães que sofrem por verem os seus filhos longe do caminho de Deus. Nada machuca mais o coração da mãe do que ver os seus filhos distante de Deus. Para essas mães, nesse momento Jesus diz: não perca a esperança. Confie em mim, esteja unida a mim e no momento oportuno eu farei de teu filho um novo Santo Agostinho. Eu irei pescá-lo no mar da vida e trazê-lo para a barca da igreja. Rezemos pelas mães cujos filhos sofrem no mundo das drogas. A mãe existe para continuamente dar a vida pelos seus filhos. E quando as mães veem os seus filhos no caminho de morte, elas morrem cada dia um pouco. Uma vez conheci um seminarista de um país que tinha muito terremoto. E ele contava que na sua paróquia teve um terremoto, as casas caíram e as pessoas começaram a procurar os sobreviventes. E retiraram os escombros de uma casa e encontraram uma mãe que estava com todo o peso da casa em cima do seu corpo e embaixo estava a criança. Quando retiraram a criança, protegida por ela, ela não teve mais forças e tudo ruiu. E ela entregou sua alma a Deus. Quantas mães vivem essa experiência? Não pelo terremoto, mas pelas drogas. Estão firmes, aguentando todo um peso de uma vida, para que os seus filhos continuem vivendo. Rezemos pelas mães cujos filhos estão doentes, sobretudo as mães de crianças pequenas que veem os seus filhos nos hospitais, para que todas as mães sofredoras olhem para Maria e reconheçam em Maria a mais sofredora de todas as mães, que viu seu filho morrendo na cruz, que, como disse o velho Simeão, uma espada de dor atravessará a tua alma. Que olhem para Maria e esperem ter a mesma sorte que ela. Bem-aventurada és tu, Maria, feliz és tu, Maria, porque acreditaste. Que elas continuem acreditando, porque assim como aconteceu na vida de Nossa Senhora, acontecerá em suas vidas. Feliz és tu, Maria, porque acreditaste, e porque acreditaste, se cumprirá em ti o que o Senhor prometeu. Amém. Creio em Deus Pai,